Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 63ª sessão ordinária, em 29 de agosto de 2013. Presidência dos senhores vereadores Laura Carneiro, segundo suplente Edson Zanata, tio Carlos, doutor Eduardo Moura e Tânia Bastos, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores doutor Jorge Manaia, Carlos Caiado, Paulo Messina, tio Carlos, Marcelo Queiroz, Márcio Garcia, doutor Carlos Eduardo, Tereza Berger, Jefferson Moura, Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Jorginho, da SOS, Edson Zanata, César Maia e Raimon, um total de 16, assume a presidência o senhor vereador Edson Zanata e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador tio Carlos. Ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h46. Era isso, senhor presidente. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Messina. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras presentes, a todas as pessoas que assistem essa sessão. Os professores do município estão em greve há quase 4 semanas. Cobram melhorias salariais e plano de carreira, mas exigem mais ainda mudanças no projeto educacional imposto às nossas escolas municipais desde a posse do Eduardo Paes e da secretária Cláudia Costin. Um dos pilares dessa política que está sendo questionada, ela diz respeito ao que é equivocadamente, na minha opinião, chamada pelo governo de meritocracia. Ao invés de nós termos um plano de cargos e salários que garanta as progressões aos professores em função do tempo de serviço, em função da sua formação, nós temos uma política em que os professores, de maneira generalizada, ganham muito mal, ganham muito pouco, e em função de avaliações que são feitas sobre o desempenho dos alunos, alguns professores conquistam o direito, eu não diria nem de ganhar melhor, mas de ganhar um pouco menos pior, né, para usar uma expressão popular. Eu não consigo ver o que tem de meritocrático nisso. Eu diria, seria possível a gente chamar um projeto desses de meritocrático se todos os professores tivessem uma remuneração adequada e alguns fossem premiados. Mas, na verdade, todos os professores são castigados por uma política salarial absolutamente aviltante e alguns são um pouco menos castigados. Inclusive, para evitar o castigo maior, os professores são levados a uma prática que, na verdade, recoloca a aprovação automática como método. Porque se o número de alunos na turma dele, que é reprovado, é muito grande, aumenta, ele deixa de ter direito às gratificações. Então, o governo estimula que, na prática, os professores fechem os olhos quanto à qualidade do aprendizado dos alunos em nome dessas remunerações. Bom, a categoria entrou em greve, o governo fez uma proposta de reajuste salarial, o governo se comprometeu a enviar para a Câmara Municipal um plano de cargos e salários. Onde é que está o nó nesse momento? O nó está justamente no questionamento
dos projetos pedagógicos, no questionamento da dita meritocracia, no questionamento dos convênios que o governo vem realizando com instituições privadas para substituir os professores na formulação dos programas, das metodologias e até na aplicação das avaliações. Então, o governo não negocia com os professores esse aspecto, que para eles é fundamental e que prova definitivamente o interesse dos profissionais da educação com a qualidade do ensino, acima de tudo. Não é uma greve meramente salarial, é uma greve por qualidade da educação. Aí, no meio desse contexto todo, o governo entra na justiça para considerar a greve ilegal, ou seja, ele vai para o caminho da radicalização, para o caminho do confronto e não para o caminho do diálogo. E hoje, nós todos e os profissionais da educação somos surpreendidos com a notícia publicada no Jornal do Dia, O Dia de hoje, né, em que mais uma empresa foi contratada para avaliar os alunos. Né, licitações separadas que foram concluídas dia 27 de agosto, uma para avaliar os alunos do primeiro ano e outra para avaliar os alunos do terceiro ao oitavo anos. Né? E o governo disse ao CEP que se dispõe a discutir essa política com o sindicato. E mesmo assim, em meio à greve, parece que provoca a fúria daqueles que não aguentam mais as medidas antieducacionais desse governo. É avaliação, prova de mais para resultados de menos. A cada 2 meses, os alunos são avaliados por uma empresa privada. E no final do ano, por outra, a Prova Rio. Este ano, como é ano ímpar, muitos deles ainda serão submetidos à Prova Brasil, do MEC, que calcula o IDEB. Quando vamos parar de culpar os professores pela precariedade da escola municipal, denunciada, inclusive, pelo Tribunal de Contas do município? Quando vamos discutir como melhorar as condições de trabalho para que os alunos de nossas escolas aprendam de verdade, independentemente do lugar onde morem, e estudem independentemente da família que tem origem? Serão 10 milhões de reais pagos a uma empresa privada para fazer avaliações que não farão qualquer diferença na possibilidade de nossas crianças e jovens aprenderem. Olha, eu queria recomendar ao prefeito Eduardo Paes e à secretária Cláudia Costin que pelo menos atualizem as informações sobre o que vem acontecendo nos países cujos modelos inspiraram as políticas da Secretaria Municipal de Educação. Os Estados Unidos e o Chile são as grandes fontes de inspiração dessas políticas educacionais neoliberais. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados hoje já abandonou esse tipo de avaliação, esse tipo de método chamado de meritocrático, justamente em função da reação da comunidade escolar. E o Chile, as escolas públicas chilenas estão conflagradas já há anos que existe um duríssimo processo de enfrentamento da comunidade escolar com esse tipo de modelo. Então, a prefeitura, ao invés de tomar o caminho do enfrentamento, o caminho do litígio na justiça, o que a prefeitura precisa compreender é que os profissionais da educação do Rio de Janeiro já entenderam o que significa a sua política educacional, não aceitam essa política educacional e vão lutar até que essa política educacional seja derrotada. Então, se o prefeito Eduardo Paes não quer trilhar o mesmo caminho sem volta que trilhou o governador Sérgio Cabral, né, que acabou a sua carreira política, está com sua carreira política comprometida em função, né, da altíssima impopularidade que ele conquistou no seu governo, ou o prefeito Eduardo Paes vai para o caminho do diálogo e entende que precisa investir em educação de qualidade através da universalização do acesso à educação, da promoção de um plano de cargos e salários que garanta a progressão por tempo de serviço pela formação, que invista de verdade os 25% do orçamento do município para a educação e não faça fazendo maquiagens
com as verbas do Fundeb, ou o prefeito entende isso, ou ele também vai encontrar o mesmo resultado que o governador Sérgio Cabral colheu nesses seus anos de administração aqui no Rio de Janeiro. E eu queria, senhor presidente, aproveitar a oportunidade também para lembrar a todos os meus colegas que na quinta-feira eu solicitei a instalação de uma CPI nessa casa para investigar os gastos do Fundeb. Eu, na verdade, fui apenas porta-voz da mobilização da categoria dos profissionais da educação, que no Conselho Deliberativo do sindicato decidiram pedir à Câmara Municipal que fizesse essa investigação. Então, eu faço um apelo a todos os meus colegas que escutem o pedido dos profissionais de educação do Rio de Janeiro e assinem o nosso pedido de CPI. Até agora, tem 10 vereadores assinando o pedido de CPI. Eu acredito que ainda essa semana nós conseguiremos todas as assinaturas, não é? E tenho certeza que nenhum vereador dessa casa vai querer passar a mensagem de que não está interessado em ouvir as vozes dos profissionais da educação que solicitaram essa CPI. Muito obrigado a todos pela atenção. Próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou deixar para uma segunda fala, se tiver essa oportunidade, tratar da questão não apenas da educação, como de outros serviços públicos. Hoje, nós tivemos um caos na cidade, com a paralisação de trens da Central, Quintino, Madureira, Cascadura, enfim, trens que foram queimados. Tivemos quebra-quebra também no BRT, lá numa garça, lá em Campo Grande, também parado, os ônibus não funcionavam, enfim. E essa decisão do senhor desembargador da Justiça, em relação à greve, eu não li inteira. Eu só li o que os jornais publicaram e, principalmente, a versão mais atualizada online dos jornais. Senhor presidente, eu fiquei estarrecido. Porque se a prefeitura, o prefeito, que em uma ação dessas entra sem o processo da Procuradoria vir rubricado com autorização do prefeito, se ele vai à Justiça para tentar interromper uma greve, se entende. Agora, não é para isso que ele foi à Justiça. Eu não vi em nenhum site desses, jornais online, nenhum deles, eu vi, por exemplo, que ele pedia que não se descontasse, o ponto dos professores, não. Teve um objetivo só, o CEP. Apontou para o CEP. Aliás, presidente, semana passada, na Assembleia dos Professores, o CEP pediu para sustar a greve e o magistério ficar em estado de greve. Por que a decisão é essa para liquidar o CEP? Uma multa de R$200 mil por dia. Se o CEP não teve condição, e olha, sempre tive minhas diferenças grandes com o CEP, ideologização, politização, mas é um direito dele se pronunciar da forma que entenda. Agora, pedir à Justiça que liquide um sindicato, porque é inimaginável que possa pagar uma multa de R$200 mil por dia. E não olhe aquilo que antes a prefeitura falava, o prefeito, sobre magistério, desconto, enfim, do que fosse. Para mim é uma barbaridade. Eu não me lembro, já vão alguns anos, podia ser seu pai. Eu não me lembro de uma ação na Justiça ter como objetivo não a greve, mas a liquidação de um sindicato. Como vai pagar R$200 mil por dia? Enfim, eu ia tratar disso numa segunda fala. Eu acho que muita gente aqui assistiu o filme
Hannah Arendt, que está em circuito, que tem um foco importante, que é o livro que a Hannah Arendt escreveu sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Diria, perdível. Eu li esse livro muitos anos atrás. Reli agora em função do livro, em função também de uma reunião que eu tive com o diretor da Fundação Konrad Adenauer, no Brasil, em que, conversando sobre isso, ele me dizia que na Alemanha, as escolas de direito, filosofia, escolas todas, ou as melhores, direito, filosofia e ciência política, obrigatoriamente têm que realizar a leitura dos alunos e a discussão desse livro. Reli, claro, que 30 anos depois, a gente relê lendo coisas que a juventude não tinha acumulado como experiência. Por que eu trouxe esse livro aqui? Nesse fim de semana, participei de uma reunião com pessoas, distintas faixas de idade, empresários, estudantes, etc., todos, claro, de terceiro grau, de nível universitário. E eu aproveitei aquela bate-papo, regado a água e cafezinho, portanto, todos muito lúcidos. Eu perguntei para eles por que razão o Zé Dirceu, Genuíno, etc., estavam sendo condenados. Basicamente me disseram, pelo mensalão, porque compraram deputados. E eu perguntei de que maneira que isso foi feito, como o fato foi desenvolvido, qual foi a dinâmica disso. Não sabiam. Eu disse, mas por que o senhor Marcos Valério foi condenado a tantos anos, uma multa enorme? O que ele tem que ver com isso? Não sabiam. São todos leitores de jornal todos os dias. Ou seja, aquela faixa de 20% da população que lê jornal. E aí, eu comentei que eles deviam ler esse livro da Hannah Arendt, que foi muito polêmico na época, para que se pudesse, principalmente, refazer uma leitura do capítulo 15, que é o último capítulo, que trata da condenação do Eichmann, e do epílogo. E aí, a Hannah Arendt deixa muito claro que no julgamento se faz justiça em função das regras, leis, que uma comunidade definiu para o seu relacionamento. Que não se trata de um ato de vingança contra aquele que foi o autor dos delitos eventuais ou verdadeiros. Que, portanto, o fundamental é o conhecimento dos fatos que envolveram a decisão daquele que é réu e que desequilibrou as regras de convivência da sociedade, pelo delito que tenha cometido. A Hannah Arendt participou do julgamento do Eichmann como repórter da revista importante nova-iorquina, New Yorker. E todo o trabalho que ela faz é em torno dos fatos do réu e do envolvimento da acusação e da defesa. Lembra a enorme diferença que existe entre crimes que ganham um destaque legal internacional, crimes contra a humanidade, e os diferencia de crimes contra a comunidade, que é o caso, por exemplo, de alguma coisa que ocorre com o limite territorial e com uma legislação anterior que especifica. E a Hannah Arendt, ela
lembra que sempre que a acusação, no caso do Eichmann, se desviava, e quase sempre o fez, para condená-lo por vingança, em nome do povo judeu, estava cometendo um desvio conceitual. Eu falo isso, senhor presidente, porque nesse momento, no julgamento do mensalão, a cobertura que é feita, em geral, exceções sempre tem, pelos meios de comunicação, essa cobertura não trata dos fatos. Essa cobertura não trata dos réus. Foram tratados de uma forma geral pelos próprios ministros, que acusaram, disseram que cometeram esse ou aquele delito. É como se a CPI dos Correios tivesse sido suficiente para montar as peças de acusação em função dos fatos, em função dos réus. Toda a cobertura da imprensa espetaculariza a presença, a ação, o pronunciamento do excelentíssimos senhores ministros do Supremo. Não. Hannah Arendt elogia os 3 ministros judeus alemães do processo do Eichmann. Ela é muito dura com a acusação, dizendo que desvirtua, elogia pela impessoalidade deles. E eu vejo agora que a única coisa que interessa a grande parte da imprensa é a espetacularização do julgamento a partir do foco nos juízes, e não nos fatos, e não nos réus. Como um grupo daqueles, fui convidado de última hora, não tinha a menor ideia da dinâmica dos fatos e do tipo de envolvimento dos réus. Do Marcos Valério, não sabiam rigorosamente nada qual foi a participação dele, não. Zé Disseu foi mandante, mas como ele foi mandante? Ele chamou alguém e as pessoas que foram envolvidas, acho que não está ajudando a população a fazer memória, para que amanhã, quando esses personagens estiverem, o que é provável, cumprindo as suas penas, se não há uma memória clara das razões, é claro que isso vai levar a uma espécie de absolvição moral. O que eles fizeram? O que aconteceu? Prezado vereador. E a memória ficará o presidente Joaquim Barbosa, o ministro Lewandowski, que figuras extraordinárias, e o Barroso, que entrou agora, mudou o voto, porque se pensava que ele ia votar de uma maneira e ele votou de outra, e o Marco Aurélio Melo, que surpreendeu, que votou com o Lewandowski e não votou reiterando. Pelo amor de Deus, e essa memória que nós queremos levar daquilo que se diz ser o julgamento mais importante, presidente, que já aconteceu no nosso país. Os fatos são diluídos. Os atos dos responsáveis vão sendo dispersos. E a figura dos ministros, exaltada, discutida, acompanhada, todos os dias, rádio, jornal, televisão. Não é isso que está se julgando naquele que se diz ser o julgamento de todos os tempos. O que se quer é que a memória da população, essa memória, esteja viva e presente, porque os fatos, esses, detalhadamente, os réus, esses responsáveis, o que fizeram, desestabilizando as regras da comunidade, e talvez a mais importante delas, que é a representação popular, esteja viva na memória da população. Não está naquele grupo com o qual eu tive a ocasião de tomar um cafezinho e um copo d'água, e eu garanto, não está na cabeça da população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo orador inscrito é o nome do vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Messinas, excelentíssimos senhores colegas vereadores, senhoras e senhores. Na presente data,
exatamente às 10 horas da manhã, juntamente com a equipe da TV Câmara, fizemos uma matéria no interior de uma plataforma da Supervia, onde, minutos antes de chegarmos a esta estação ferroviária, a mesma se encontrava fechada com algumas composições estacionadas. Pois bem, como autor do requerimento da implantação da comissão especial com a finalidade de acompanhar as atividades operacionais e de investimentos da Supervia, empresa essa que em 2011 foi adquirida pelo consórcio, comandado por 60% da Odebrecht e os 40% de empresas de capital estrangeiro, nós continuamos acompanhando o caos que está se formando no transporte de massa dessa cidade. Porque, na verdade, são 8 ramais que circundam por 13 municípios da região metropolitana deste estado do Rio de Janeiro. Todos esses ramais desaguando milhares de passageiros na central do Brasil. São aproximadamente 650 mil passageiros dia, 9 milhões de passageiros mês. No dia 18 de janeiro de 2010, uma composição trafegou da estação de Ricardo de Albuquerque até as proximidades de Madureira, entre Oswaldo Cruz e Madureira, sem o maquinista. O trem deu uma pane, o maquinista desembarcou do interior da cabine e desceu para verificar o que estava ocorrendo. O trem iniciou o movimento e saiu em disparada, passando por Deodoro, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, e só parando, já se aproximando em Madureira. Mesmo assim, porque o maquinista conseguiu um telefone, às 6 horas da manhã, já que a composição estava superlotada, e acionou a central de controle e o trem parou, como todos os demais trens, todas as demais composições pararam. Pois bem, estamos assistindo agora, nessa atual gestão administrativa, diversas notícias de desencarrilhamentos, de trem que atropela trabalhadores na via férrea. E ora, nós assistimos informação que os problemas são oriundos da rede aérea. Foi o que se prolata na presente data, que alguém teria arremessado um objeto, uma corda, sobre o sistema elétrico e as composições daquela linha pararam. O povo, no interior das composições, desembarcam, conseguem abrir as portas e começam a caminhar entre os trilhos nas linhas diversas, expondo a sua vida, a sua integridade, a sua incolumidade física a perigo, quando não falar da sua própria vida. Os passageiros revoltados, porque essa circunstância de revolta generalizada está ocasionando a depredação do bem público. O trem de hoje foi incendiado na estação de Quintino. E por aí vai em diante. Ora, os problemas decorrem da conservação da malha férrea, dos trilhos. Ora, os problemas são originários da sinalização. Ora, os problemas são decorrentes da precariedade de vagões que trafegam há mais de 30 anos. Porque nem todas as composições são os trens adquiridos pelo governo do Estado, os chamados trens chineses, que há uma previsibilidade para
2014, de 140 novos vagões. Enquanto isso, nós estamos assistindo a essas circunstâncias de falhas humanas, de falhas materiais, e quem está pagando é o povo. Aquele trabalhador que necessita chegar no seu trabalho. E os trens ainda são o transporte mais rápido dessa cidade. Infelizmente, a segurança e a condição digna de uma condição salutar, uma condição saudável, não encontramos em todas as composições. Nós, nesses últimos dias, dia 29, dia 30, ontem, dia 2, e hoje, dia 3, tivemos reiteradas circunstâncias de paralisações de composições da Supervia. E com saudosismo eu lembro da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, lembro da CMBTU. Lamentavelmente, eu venho trazer essa demanda porque eu sei que o governo do Estado está se empenhando na disponibilidade de 1 bilhão e 200 milhões de reais até 2020, em razão do contrato celebrado, para solucionar de vez esse problema da nossa malha ferroviária. Malha ferroviária essa que já foi no passado uma coisa maravilhosa. Nós tínhamos trem até Mangaratiba, tínhamos trem para a Serra de Miguel Pereira, tínhamos trem para Belo Horizonte, tínhamos trem para São Paulo, e hoje, quando se discute a questão da previsibilidade e execução do trem-bala ligando o estado do Rio de Janeiro a São Paulo, a gente vive esse quadro caótico que é o transporte ferroviário na nossa cidade. Muito embora nós não tenhamos legitimidade postulatória para estar fiscalizando um segmento do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas a nossa comissão especial vai estar acompanhando os investimentos e essas circunstâncias que estão ocorrendo reiteradamente na nossa malha ferroviária dentro da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar de signar tal fato. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Messina, presidente dos trabalhos, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, assessores, eu já referi a importância que eles têm aqui junto conosco, telespectadores da TV Câmara. Eu gostaria de fazer uma abordagem de uma notícia do jornal Extra de 29 de agosto, que me deu uma satisfação muito grande. Assistentes sociais podem ter jornada reduzida do Rio. A Prefeitura do Rio enviará à Câmara dos Vereadores hoje uma mensagem assinada pelo prefeito Eduardo Paes, isso no dia 29, pedindo um projeto de lei que regulamenta a redução da carga horária dos cerca de 1.000 assistentes sociais do município. A proposta é que a jornada diminua de 40 para 30 horas semanais. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e vice-prefeito, Adilson Pires, a experiência é que o projeto seja votado e aprovado em até 30 dias. É interessante, e eu gostaria de fazer 2 comentários em relação a esse assunto. Primeiro, a importância que o assistente social tem na estrutura da saúde. E não só da saúde, mas também da educação e diversas outras áreas. Eu acho que as pessoas, às vezes, nem imaginam o quanto essas pessoas que trabalham com este mistério têm uma importância enorme para aqueles que eles atendem. É de uma responsabilidade sem tamanho a forma como ocorre a atuação desses profissionais. O estresse que eles passam e,
justamente por estarem na área da saúde, todos que lidam com o sofrimento, com a dor, os assistentes sociais não são diferentes. Ouvem histórias que a gente fica imaginando, como eu, médico, também ouço diversas histórias que são, que nos impactam de uma maneira muito grande. Então, eu dou um valor inestimável ao assistente social e eu acho que não existe nada mais justo do que diminuir a carga horária desses profissionais, considerando que eles recebem uma carga emocional muito grande das pessoas com as quais eles lidam. E a segunda ilação que eu gostaria de fazer diz respeito ao fato de nós podermos aproveitar esse momento para refletir na diferença do que é assistente social e da pessoa que é um bom ouvinte. Eu, em diversas situações, às vezes, quando eu chego em associações de moradores, ou em ONGs, ou em uma organização outra, eu vejo que a pessoa se titula como assistente social e não é assistente social. Você tem que fazer uma faculdade, é 3º grau para você ser assistente social, e não é porque você chega, você tem a tarefa de ouvir as pessoas e resolver um ou outro problema aqui e ali, que você é assistente social. Então, eu gostaria de fazer de trazer também essa mensagem, né, para que nós possamos valorizar também com uma visão da importância que eles têm, porque eles têm uma técnica para exercer o seu trabalho. Eles têm um saber para exercer a sua atividade. Não é porque você é hábil para conversar com as pessoas, ou é hábil para tentar resolver aqui e ali um problema, né, seja no local que for, que você é assistente social. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, para a gente fazer essa diferenciação, que muita gente não sabe o quanto, para se chegar a receber o diploma no final do curso de assistente social, o quanto essas pessoas têm de aprendizado para que isso possa ocorrer. Nesse mesmo artigo, diz que é uma reivindicação de pelo menos 2 anos dos assistentes sociais no Rio. Há uma lei federal que fala em 30 horas, mas cada município tem que fazer uma lei específica. Segundo a Dilson Pires, que foi vereador aqui conosco, as negociações duraram 8 meses. Os assistentes sociais da prefeitura têm um trabalho psicológico extenuante. Essa redução de jornada é muito importante. Quer dizer, isso até eu fiz o comentário em relação a essa questão, né, desse trabalho psicológico que os assistentes sociais passam no exercício do seu trabalho, e eu acho que nada mais justo. Estarei aqui empenhado para que isso possa ocorrer o mais rapidamente possível como parlamentar desta casa. Uma outra notícia que eu li hoje, que me trouxe assim uma satisfação muito grande, diz que a prefeitura monitora ônibus por GPS 24 horas e vai multar à distância. Por que eu fiz questão de falar sobre esse artigo do Jornal Destaque de hoje? Porque eu acho que ele é bem atual. Nós estamos aqui na casa com uma CPI que versa justamente sobre a questão dos problemas relativos aos ônibus, e o fato da prefeitura, né, monitorar os ônibus por GPS a partir de agora, às 24 horas, e ter essa oportunidade com a tecnologia de multar à distância, vai ser algo que eu acho que vai ser importante para que nós possamos dar um certo limite para determinadas atitudes de algumas empresas que teimam em ultrapassar os limites de velocidade, facilitando para que isso ocorra. No Centro de Operações, 560 câmeras e gráficos fornecidos pelos carros auxiliam fiscais que já aplicam as punições. A Prefeitura inaugurou o sistema eletrônico de monitoramento dos ônibus, que funcionará 24 horas por dia no Centro de Operações. Por enquanto, só 30% dos 8.800 coletivos
que circulam pela cidade estão sendo controlados e podem ser multados manualmente pelos fiscais que acompanham gráficos gerados pelo GPS dos carros e imagens de 560 câmaras. Então, eu acho que isso aqui vai ter uma importância muito grande. Eu acho que isso tem que ser divulgado. Eu acho que nós temos que ter uma atitude bastante sóbria em relação à CPI, para que a gente possa ver os acertos que vêm sendo feitos através da Prefeitura e da Secretaria de Transporte, e que tenha rigor absoluto no que tange aos problemas que os ônibus ainda causam. Então, eu acho que nós não podemos ter uma atitude maniqueísta de extremos, né? Sim, não, tudo, nada, porque se nós procedermos assim, nós não teremos condição de fazer justiça, que é o que a CPI pretende com o trabalho que vai ser exercido aqui. Inclusive, na quinta-feira, nós teremos novamente uma reunião com os membros da CPI, com várias pessoas que já foram convocadas, e eu acho que nós devemos ter rigor na apuração do que houver de errado, do que houver de equivocado, e também não deixar de dizer aquilo que está sendo feito de bom, como no caso, essa medida da Prefeitura que vai monitorar os ônibus por GPS às 24 horas. Era isso que eu gostaria de dizer hoje e agradeço a audiência de todos. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra, nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, agradeço a paciência desse vereador de terceira idade se levantar de uma cadeira que não tem mobilidade. Eu vou fazer uma emenda ao orçamento para colocar pequenos trilhos nessas cadeiras aqui, sem mobilidade, mas finalmente cheguei a essa tribuna. Senhoras e senhores vereadores, um pupurri. 9 milhões gastos pela Prefeitura, Secretaria de Educação, com empresas para fazer a avaliação dos alunos. Fiz as contas, vão ser pagos 500 mil horas aula de professor para se fazer a avaliação dos alunos. Não consegui entender uma coisa tão inacreditável. Transporte. Hoje tivemos aquela interrupção da BRT, protesto dos moradores ali da área de Campo Grande, e tivemos o caso dos trens. A Estação de Piedade, que foi queimada também, está parada até agora, até minutos atrás. Ontem, na televisão, prefeito, secretário de Transportes anunciaram que todos os ônibus vão ter GPS, que isso vai permitir controlar os ônibus. Presidente, todas as frotas privadas de qualquer tipo de veículo, caminhões, táxis, caminhões interestados, todas elas têm GPS para o dono, para a empresa, controlar os seus veículos. Ora, se a Prefeitura está gastando um tostão de GPS para ajudar as empresas de ônibus controlarem os seus ônibus, é uma calamidade. Eles têm que controlar os seus ônibus, são os principais interessados para acompanhar a velocidade de percurso, velocidade média, qual é o motorista que está se atrasando ou não, para onde vai, se deslocou. Eles é que controlam. Pergunte, qualquer empresa com grande frota de veículos, todos os veículos, bem, Polícia Militar, claro, tem
GPS para que o empresário controle os seus equipamentos. Agora aparece na televisão, com isso nós vamos multar, acompanhar. Pelo amor de Deus, ninguém é idiota. É dar dinheiro para o empresário? Bem, ou eles estão pagando, melhor. COI, o Estado de São Paulo, no domingo, divulgou um documento confidencial que conseguiu no COI, criticando o andamento das ações, obras, etc., para as Olimpíadas. Imediatamente, o governador, o prefeito, vieram desmentir o próprio Nussmann, não é assim. E ontem, eu vi no Jornal Nacional que sempre o COB e a TV Globo tem um trabalho que interessa a todos nós, de parceria, tiveram no Pan-Americano comigo, estão tendo agora nas Olimpíadas, e eles, os dirigentes do COI, reiteraram. 2016, 2014, 2015, faltam 4 meses para 2013, faltam 2 anos e meio para as Olimpíadas, que eu geri o Pan-Americano, que era uma coisa muito mais simples do que serão os Jogos Olímpicos. Bem, ontem ficamos sabendo que realmente o atraso é evidente. Eu não consigo ver naquele Parque Olímpico nem o equipamento começando a subir. Por exemplo, a empresa olímpica, ela tem uma gestora que é de alta competência, doutora Maria Silvia, trabalhou comigo, uma pessoa de alta competência. Ela virou o quê? Presidente da comissão de licitação? Pelo amor de Deus. Então, realmente é uma situação preocupante. Esses atrasos, ele cita o metrô. Eu diria, bem, nem sei por que eles identificaram o risco do metrô não ficar pronto em 2016, porque o metrô Barra da Tijuca, Zona Sul, está previsto para 2014, para a Copa do Mundo. Para mim foi uma informação nova. Hoje, a presidente do PSOL, que foi acusada pela deputada Cidinha Campos, várias vezes, e que agora, em função de funcionários do gabinete a terem denunciado, a deputada Cidinha Campos deu um flagrante na sua rival, naquela que ela criticava, ela pediu demissão da presidência do PSOL. Eu tenho absoluta certeza que a deputada cometeu, certamente, ali está comprovado, ela parece que ela reconheceu hoje, cometeu irregularidades, mas nunca que se pudesse ali acusá-la de algum comportamento. Eu acho que isso deve levar todos nós políticos, e principalmente aqueles que sempre usam a tribuna, a retórica, as entrevistas, para levantar suspeitas e acusações sobre outros políticos, que tenham cuidado, procurem direitinho para ver se comprova aquela acusação, aquela denúncia, ou se é uma hipótese apenas. Não use com estilo a retórica da hipótese, para quem lê como acusação. Tenho certeza que o pessoal virá aqui hoje e dará os seus esclarecimentos. Afinal de contas, é uma deputada, presidente estadual do partido. Nós estamos tendo na América do Sul fatos, coisas semelhantes ao que nós estamos vendo aqui no Brasil, São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu estive no México, pouco tempo atrás, na reunião da ODCA, e vi, estava pertinho do hotel, vi. O fato é que os mascarados daqui existem lá, são apresentados pela imprensa como anarquistas. Lá, as redes sociais não têm esse poder de mobilização, mas os sindicatos são poderosos, dos professores, dos caminhoneiros. Há um grande movimento questionando o plano energético que passa por um entendimento entre os 3 grandes partidos
de esquerda, PRD, de direita, PAN, e de centro que governa, o PRI, nós estamos vendo que essa ocupação das ruas se estende progressivamente por toda a América Latina. A Argentina até deu o pontapé inicial com os caminhoneiros, que a hora que desejam, param inteiramente o país. Na Colômbia, parou o país com o movimento dos sindicatos de campesinos, de trabalhadores rurais, em função de promessas não cumpridas, segundo eles, o presidente Santos recebeu, e o país foi parado, as estradas, as rodovias todas importantes foram interrompidas. Grande maioria dos presidentes latino-americanos vem da América do Sul, certamente, América do Sul com exceção do Equador e com exceção da Colômbia. Todos despencaram para um nível de avaliação na casa aí dos 35%, saindo dos 50 e tantos por cento. Engraçado, a FIFA fazia exigências que não se podia ceder, eram inflexíveis. No entanto, as condições da licitação no Maracanã mudaram completamente. Os estádios, que eram fundamentais serem demolidos, não serão, e ficou por isso mesmo. Bem, se mudar as condições, legalmente tem que se fazer nova licitação. Eu li a carta do Flamengo e me lembrei de uma proposta que eu fiz ao Botafogo, ao Fluminense e ao Flamengo, em relação ao Engenhão, quando se discutia a licitação, que era copiar o modelo de San Siro, modelo de 2 clubes, Internacional e Milan. Eles constituem uma empresa, a cada jogo de cada qual, toda a renda é deles. E a gestão do estádio, com seus bares, com seus museus, com seus shows, vai à empresa dos 2, que divide proporcionalmente pelos 2 clubes. Finalmente, essa questão das máscaras. A Justiça decidiu hoje que mascarados têm que se identificar. Não vejo nada demais. Qualquer pessoa tem que se identificar. Se eu ando na rua, a pessoa vem, outro dia estava passando pela Rocinha, eu estava num carro com vidro um pouquinho mais, não estava escuro não, mas a pessoa veio um policial com fuzil e disse, identidade. Eu imediatamente fui tirar, prefeito, pelo amor de Deus, sou seu eleitor? Não, agora você vai ter que ver minha identidade. Vote em mim de novo, mas olha a minha identidade. Eu acho perfeitamente normal. Agora, proibir usar máscara, eu já não entendo. Como é que vai ser no carnaval? Os blocos não podem usar máscara? No desfile de escola de samba não pode ter ninguém de máscara, ninguém mascarado? Aí eu acho que é excesso. Não acredito que a LERJ aprove essa medida. Agora, uma vez uma pessoa mascarada, um policial se aproximar, o senhor podia mostrar a sua carteira de identidade? Sim. Alguns vão dizer que vai haver um volume muito grande de carteira de estudante falsificada. Pode ser, mas o direito da polícia de pedir a identidade, eu acho que é natural, líquido e certo, para mascarados e para não mascarados. Presidente, mais uma vez agradeço a sua paciência, a sua gentileza, enfim, e pude aqui comentar assuntos diversos desde essa tribuna, que para mim é tão importante. Obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão.
Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria que o senhor pedisse verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum. A presidência solicita os senhores vereadores tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senhores vereadores. Não há acordo para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Seria interessante que Está encerrada a sessão.